Experimento 3 prático. Turma A. Prática de eletromagnetismo. Professor Gerardo Piso. No atual módulo da disciplina de força magnética, primeiramente estudamos sobre as bobinas e atualmente estamos discutindo sobre o tema de campo magnético em função da distância. E o experimento de hoje iremos utilizar ímãs para fazer essa discussão. Logo, o magnetismo é a forma de energia associada às forças de atração e repulsão em alguns tipos de materiais, que denominamos ímãs. E os ímãs são compostos com polos de atração e repulsão, que é capaz de atrair e repelir outros metais. De forma simples, podemos classificar os ímãs em três classificações: os permanentes, que mantêm as suas propriedades durante o tempo; os temporais, que perdem a sua propriedade no decorrer do tempo e adquirem as propriedades magnéticas apenas durante a ação de outro campo magnético; e o eletroímã, que é um ímã forte e que possui o campo magnético apenas quando está sob efeito de uma corrente elétrica. Os ímãs permanentes e temporais vistos na transparência anterior podem ser naturais ou artificiais, mas geralmente eles são artificiais por possuírem uma força maior. E os ímãs artificiais eles podem ser os que são produzidos através de máquinas magnetizadoras ou eletroímãs. As máquinas magnetizadoras são máquinas que você bota um material ferromagnético e é descarregado nele uma grande quantidade de corrente para magnetizar o material. Já o eletroímã é uma configuração em forma de bobina, chamada de espira, que ao se aplicar uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético. Porém, diferente do ímã anterior, ele só gera o campo magnético enquanto houver a presença da corrente elétrica. Após acessar a corrente, o campo não é mais gerado. Essa configuração em formato de bobina é chamada de solenoide. E para a gente conseguir caracterizar a intensidade desse campo magnético, é utilizada essa fórmula para a intensidade nessa configuração de solenoide, cuja o μ0 é a permeabilidade magnética no meio, que no caso, representado como zero, é a permeabilidade do vácuo. Já o N é a quantidade de espiras que há na solenoide, enquanto o I é a corrente e o L é o tamanho da solenoide em si. Experimentalmente é comum ver uma barra de ferro, uma barra metálica, dentro dessa espira solenoide. E essa barra, além de intensificar o campo magnético, ela ajuda na orientação para determinar o sentido do domínio magnético desse campo. Visualmente, o ímã tem um efeito bastante curioso e suas aplicações também são muito interessantes. Como visto na primeira imagem, a aplicação é um eletroímã para levantar ferros velhos, ferros de construção para o transporte facilitado. Já na segunda imagem, também um ímã, um ímã permanente, que é utilizado em alto-falantes para a produção das ondas sonoras. O terceiro é uma aplicação muito famosa e importantíssima, se não a das mais importantes, que é o ímã como atuação para funcionamento do motor trifásico. A quarta imagem mostra um filtro eletromagnético muito usado em indústrias para filtrar peças que possam estar soltas na linha de produção, principalmente dentro dos produtos alimentícios. E a quinta e última imagem é uma tranca eletromagnética usada para atuação em interfones, portões de condomínios. Experiência 3 prática. O campo magnético em função da distância. Tarefa do grupo: obter o gráfico de intensidade do campo magnético de um ímã a diferentes distâncias, como se apresenta na figura 1. Usar o magnetômetro do celular para medir a intensidade do campo magnético.
Bom, nós vamos utilizar o aplicativo Magnet Meter para poder obter a intensidade e a direção do campo magnético. E logo em seguida nós vamos pilotar um gráfico de intensidade do campo magnético de um ímã a partir dos dados coletados pelo aplicativo. Equipamentos utilizados para a execução do experimento prático 3. Um prego de 6 cm de comprimento e 3 mm de diâmetro, um fio de cobre de 45 cm, que vai ser envolto no prego, formando uma bobina, um ímã de neodímio, um aplicativo Magnet Meter para medir a intensidade e a direção do campo magnético, um ímã comum, 2 pontas de prova e um multímetro analógico. Meu nome é Giovana e hoje nosso grupo vai apresentar o experimento 3 a respeito da intensidade dos campos magnéticos. Para realizar esse experimento, nós vamos precisar, primeiramente, de um ímã de geladeira comum. Vamos precisar de um celular que tenha magnetômetro. Alguns celulares, eles não vêm com magnetômetro. São muito raros os celulares que não vêm com esse equipamento, que é o magnetômetro. E isso é uma coisa muito importante que você tem que se atentar ao fazer esse experimento. E a gente usou também o aplicativo Magnet Meter para medir a intensidade magnética dos ímãs. Bom, então vamos começar. A nossa régua, ela vai de 2 a 16 centímetros, pulando de 2 em 2 centímetros. Então, vamos começar o experimento. Eu vou aproximar, primeiramente, o ímã na distância de 2 centímetros. Aproximadamente 93 microteslas, 4 centímetros. 31,3 microteslas, 6 centímetros. 22,5 microteslas, 8 centímetros. 19,6 microteslas, 10 centímetros. 18,3 microteslas, 12 centímetros. 17,8 microteslas, 14 centímetros. 17,6 microteslas e 17 microteslas. Quando você pode observar, a partir de 14 centímetros, o nosso aplicativo ele entra em uma, digamos que, defasagem. Ele não consegue mais medir a partir dessa distância. Então, o ideal mesmo é medir de 12 até 14 centímetros. De 14 centímetros para trás, a medição não vai ser tão exata e vai ser excluída das contas finais. Na seguinte tabela é mostrada as medidas realizadas com o magnetômetro, cujo foram realizadas 3 medidas para cada distância, e a última coluna mostra o desvio padrão entre as 3 medidas. As medidas foram dadas em microtesla. A partir da média e do desvio padrão, montamos gráficos. Em azul temos a média, em verde a média mais o desvio padrão, e em vermelho a média menos o desvio padrão. Assim, a região entre esses gráficos é onde se encontram os valores mais aproximados da realidade. E a média é onde os valores medidos estão se concentrando. Foi feito também um gráfico em escala logarítmica para permitir uma visualização diferente, principalmente para o tamanho do desvio padrão. Atividade 2. Obter o gráfico de intensidade do campo magnético de um eletroímã a diferentes distâncias como se apresenta na figura 2. Usar fonte de corrente contínua com valor máximo de 3 volts para a realização do experimento. Novamente, nós vamos utilizar o aplicativo Magnet Meter para poder fazer a medição da intensidade do campo magnético. Vamos usar a bobina com o fio de cobre envolto no prego e uma pilha de 1,5 volt. E novamente vamos plotar o mesmo tipo de gráfico do campo magnético a diferentes distâncias da bobina. Bom, para o segundo experimento nós vamos precisar de uma pilha de 1,5 volt
e de um prego enrolado em um fio de cobre. Não sei se podem perceber. Esse prego, ele tem em torno de 6 centímetros e ele tem 3 milímetros de diâmetro. Bom, antes de começar a fazer o experimento, é interessante a gente medir a tensão dessa pilha para ver se realmente ela tem 1,5 volt e se ela vai dar conta do nosso experimento. Para isso, a gente vai usar o multímetro. Eu tenho aqui um multímetro analógico, certo? E eu vou medir a tensão dessa pilha com esse multímetro. Os cabinhos vermelhos sempre no lado positivo, cabinhos pretos no lado negativo. E para medir a tensão, nós vamos ligar o nosso multímetro. E aqui embaixo você pode ver a tensão que esse multímetro é capaz de medir. Aqui temos em ohms, em ampere e em volts. O que a gente quer em volt. Essa pilha tem até 1,5 volt. Então eu vou colocar aqui até 2,5 volts. Essa tensão ela vai conseguir medir essa pilha tranquilamente. Bom, agora vamos medir a tensão dessa pilha. Positivo na ponta de prova positiva, negativo ponta de prova negativa. Bom, como a gente vai saber que aqui tem 1,5 volt? A medida de volts é essa medida vermelha aqui, é esse arco vermelho. Então, se a pilha tiver 1,5 volt, ela vai estar em torno desta posição aqui, que é referente a 1,5 volt. Vamos lá medir. E olha só. A nossa agulha está exatamente não, quase 1,5 volt. Então, sim, essa pilha vai dar sim para fazer nosso experimento, porque ela tem aproximadamente 1,5 volt. Bom, agora vamos testar se realmente está magnetizado nesse nosso prego, com a ajuda de uma moeda. Realmente o prego está magnetizado. Então, vamos fazer nossa experiência. Vamos começar. Aqui em 2 centímetros nós temos 115 microtesla. Em 4 centímetros nós temos 4,2 microteslas. 6 centímetros nós temos 21 microteslas. 8 centímetros nós temos 8 microteslas, 8,7. 10 centímetros nós temos 3,4 microteslas. Isso. 12 centímetros nós temos 2,9 microteslas. Em 14 centímetros nós temos 2,3 microteslas. Em 16 centímetros nós temos 2,7 microteslas. Lembrando que a partir de 14 centímetros, o aplicativo já não consegue mais medir com tanta exatidão. Então, provavelmente, é preciso excluir esses últimos pontos. Bom, e agora vamos medir a tensão final da nossa pilha após o experimento com eletroímã. Lembrando que a tensão inicial dela era de 1,49 volts, aproximadamente. Então, vamos ver a tensão final dela. O professor Gerardo ele não pediu para que a gente fizesse isso, mas eu acho que, para um experimento, quanto mais dados a gente conseguir coletar, quanto mais exatidão tiver no experimento, melhor vai ser o resultado final. Bom, no final, a nossa pilha ficou com cerca de 1,48 volts. Ou seja, ela gastou 0,01 volts nesse experimento. Bom, e aqui em casa eu tenho um ímã, que é o chamado ímã de terras raras, que eu até vou colocar ele um pouco mais distante dos demais, porque ele é bem forte.
ele é o famoso ímã de neodímio. Ele tem uma capacidade magnética muito maior do que os demais ímãs, do que esse. Inclusive foi ele que quebrou esse meu ímã. E ele é um ímã que é um ímã de terras raras, né? Um ímã que se caracteriza como um ímã permanente, né? Ele basicamente consegue manter seu magnetismo mediante o uso de materiais ferromagnéticos, e seu magnetismo ele pode ser perdido apenas de forma temporária em decorrência de forte temperatura ou descarga elétrica. Então ele não vai perder sua imantação tão facilmente, não vai perder seu magnetismo tão facilmente, e ele é um ímã que ele é criado pela indústria. Algumas observações importantes a respeito do experimento do eletroímã. Bom, vocês podem observar que aqui na minha mesa não tem nenhum outro material ferromagnético por perto. Por quê? Se nós tivéssemos aqui algum material composto de ferro e durante o experimento ele estivesse por perto, ele geraria uma interferência magnética no nosso experimento, alterando os valores. Então, é muito importante que durante o experimento estejam apenas os componentes do experimento e nada que seja ferromagnético, porque ele pode atrapalhar nas nossas medições. Vou fazer um exemplo aqui agora com essa garrinha de papel. Como você pode observar aqui, quando eu coloco esse objeto ferromagnético perto do campo magnético, há uma interferência e o seu valor se altera. Então é interessante que não tenha nada de ferro por perto. De bônus, eu vou fazer um experimento, mesmo experimento que a gente fez com o ímã normal, eu vou fazer aqui com um ímã de neodímio. Lembrando que não repitam isso, não façam isso, porque é muito perigoso. Ele pode danificar seu equipamento eletrônico, então eu estou fazendo com muito cuidado. E vamos ver aí os resultados. Bom, vamos começar aqui em 2 centímetros. Em 2 centímetros ele já chega a 1406 microteslas. 4 centímetros, 342 microteslas. 6 centímetros, 148 microteslas. Em 8 centímetros, 75,6 microteslas. Em 10 centímetros, 46,3 microteslas. 12 centímetros, 32,5 microteslas. 14 centímetros, 24,7 microteslas. E 16 centímetros, 20,3 microteslas. Observem que, pelo ímã de neodímio ser muito forte, sua capacidade magnética é muito forte, o nosso aplicativo conseguiu medir até 16 centímetros, justamente pela força desse ímã, pela força do campo magnético desse ímã, o que é diferente do restante dos outros ímãs que nós fizemos no experimento, que são muito mais fracos do que ele. Igualmente, como o resultado do experimento anterior, a tabela mostra 3 medidas de acordo com cada distância. E aqui podemos perceber a maior força do fluxo magnético. De forma análoga ao ímã, foi feito um gráfico para o eletroímã, com sua média e seus desvios padrões. Algo interessante de se notar é como a forma dos gráficos do ímã e do eletroímã se aproximam. Isso porque, independente de como foram gerados, os campos magnéticos seguem a mesma. A Giovana executou os experimentos. Eu nunca tinha visto um multímetro analógico. Nunca tinha visto? Não. Nunca? Eu acho que deve ter. Eu não tinha outro aqui. Eu tinha eu tinha aquele digital, só que meu pai queimou ele, aí eu só tinha um Pois analógico. ele deve ter alguma explicação aí relacionada à matéria, hein? Calcular as grandezas aí de tensão corrente pelo campo. Podia ter incluído isso no experimento. Não O sei como é multímetro que ele mede o funciona. campo magnético, né? Se for para Isso. pensar. A tensão do. Quer dizer, não sei. Não media a bobina, né? Devia ter medido a bobina. Não. Ele mede a tensão.
Mas ele também mede campo magnético. Acho que não. Não, acho que é só osciloscópio, né, na realidade. Não. Osciloscópio? Não lembro disso, não. Nunca medi campo magnético com osciloscópio. Eu acho que é osciloscópio, Lucas. Não sei. É que eu tô com o computador ligado, eu não dava pesquisada. Mas eu acho que é. Deixa eu ver. Eu vou ver aqui. O equipamento que é sensor caríssimo, chama o magnetômetro, aquele que tem no celular, para o campo magnético. É. Mas eu acho que o osciloscópio tem magnetômetro. Ah, Que quando você coloca, aparecem as ondas quadradinhas, redondinhas. show. Na verdade, ele mede campo magnético sim, mas aquela parte escrota de eletromagnético, que é ondas. Ele mede as ondas do campo magnético, eu acho. Sei. Como eu não prestei atenção direito, que eu não tinha visto tudo. Como é que a partir do multímetro faz esse cálculo da densidade do fluxo magnético? Sabe que eu não sei? Uai, mas o Lucas gerou os dados aí, velho. Foi? Oi? Conseguiu, Não, Lucas? gerou os dados experimentais, né? Você não precisa fazer ali um cálculo É. teórico. Ah, então saiu direto em microtesla lá no multímetro? Sim. Não, no magnetômetro já faz Ah, microtesla. no celular. Ah, não, você colheu. Mas tem como calcular. Tem aquela fórmula da Inspira. Teve um exercício que a gente fez na lista de exercícios, que é a fórmula daquilo lá. Você conta o número de voltas e vai fazendo. Porque eu não lembro direito como é que é. Ah, eu Deixa eu ver quantas botei voltas tem essa aqui. fórmula na explicação teórica lá. Tem uma fórmula específica para aquele formato lá de solenoide, né? Tem. Acho que tem pra esse formato. Tem pra vários formatos. Tem sim. Eu vi que na internet eu vi que uns 4 tipos de formatos. Eu peguei esse da solenoide para explicar como é que funciona. Aí conto o Vocês número. querem fazer os cálculos? Que eu calculo aqui quantas voltas tem. Ah, Eu mas calculo. eu acho que não precisa não, velho. Não sei. Mais importante mesmo é a representação lá do gráfico lá que o Lucas gerou. Ficou massa, você viu? Bateu Ficou certinho massa lá mesmo. distância. Quer dizer, o quadrado da distância. Aí vai diminuindo o campo, né? O fluxo magnético. Aí agora se precisar de gráfico, eu já fiz um programa que gera gráfico tipo direto, então dá pra fazer qualquer gráfico. Bom demais, né? Aí eu posso escolher até a escala dele e tudo mais. Top. É que Ainda nem, bem que eu pedi pro Lucas fazer. é que nem os professores brincam, né? Que com esses trem não tem erro, né? Aí fica a prova de aluno, que nem eles dizem. Se a gente fosse fazer isso na mão, ia sair uns errinhos no gráfico. Fazer gráfico na mão é um saco mesmo. Hein, uma coisa que eu não sabia, velho, é que tinha uma explicação pro ferrinho de dentro da bobina. Eu achava que ela usava só pra dar o formato de bobina mesmo. Tem explicação. Ele direciona o fluxo magnético. Ele direciona o fluxo, né? Naquele slide que a gente fez de campo magnético, mostra as diferentes direções que a gente tem que fazer. Uhum. Basicamente, então, a bobina ela é um componente que ela vai armazenar energia sob a forma de um campo magnético, né? Ela armazena energia? Isso, ela armazena energia sob a forma de um campo magnético. Portanto, sobre a forma de cargas elétricas em movimento. A distância vai ser o parâmetro que relaciona aquela fórmula corrente elétrica com fluxo magnético. É isso. É um indutor, né? No final das contas, né? Que é a função que dimensiona as dimensões físicas do número de espiras da bobina, mas também do material do núcleo. A unidade de indutância é Henry. Achei que era Tesla. A unidade do que você disse? Indutância É Henry mesmo. O de Tesla é o de fluxo magnético. Não. É isso mesmo. Eu tô tentando contar até agora, gente, mas tá muito pequenininho. Contando as espiras aí?
E aí, você não ficou com medo do imã grudar no teu celular, não? E apagar o zap Fiquei. todo? Fiquei, velho. Tu não viu a força que eu tava segurando esse negócio pra fazer? Fiquei. Deve dar um Ele B.O., quebrou né? aquele imã pequenininho que eu tava usando. Uhum. Ele quebrou aquele negócio. Eu tava usando ele todo colado. Rapaz. Ah, mas eu testei o magnetômetro do meu celular também, né? Eu peguei um imã que tem aqui em casa, eu botei ele bem perto mesmo, encostei na minha tela ali. E Eu vi nada, não. É preciso esse magnetômetro do celular? Não muito, não muito. Uma bosta. Eu fiz um teste ali, não é muito bom, não. É porque Não, o caso Lucas, é que ele porque botou lá é bonitinho, né? Não, Lucas, é porque o imã que eu tava usando não era esse normal, não. Era de neodímio. Neodímio, potente. Eita, caralho. Na hora que eu encostava o celular muito perto, a tela do celular começava a ficar arco-íris, velho. É, Meu Deus, você tá Sim. com um muito potente Ele é aí. muito Isso é monstro massa. aquele imã. Eu peguei de um computador, de dentro de um drive de DVD. Ah, sei. Meu Deus. Realmente, aí eu tenho medo também. Eles apagam informações, velho, de disco rígido daqueles HD antigo. Se tu chega perto, ele apaga os dados, mano. Não, minto, foi de HD. Foi. Eu já tirei HD? também do HD. Eles são Também, fortes. também. E quais as aplicações que vocês mais gostaram aí dos ímãs e dos eletroímãs? Aplicação. Cara, tem vários, né? Eu acho que a maioria do nosso cotidiano a gente usa, sei lá, motores, né? Tipo, que geram energia lá na usina pra trazer energia pra nossa casa. É, isso aí é o mais É verdade. importante, eu acho, também, velho. Também um uso muito importante de imã de geladeira. Sua geladeira vai ficar muito feia assim. Vai né? ficar Deixa eu ver bonito. Eu vou botar essa aplicação lá no slide. Muito importante. 64 espiros. Você contou, foi? Foi. Uma aplicação que eu sempre achei muito top, velho, que eu botei na apresentação também, é um filtro eletromagnético para pegar coisas tipo ferros na linha de produção, sabe? Algum alimento, soltou alguma peça de uma máquina, um parafuso, sei lá. Aí Que massa. esse filtro, ele gruda essas paradas, tipo algum prego, algum parafuso, gruda nele e permite que não vá com o alimento, sabe? Dentro do motor do carro também tem os filtros desses, que às vezes solta alguma limalha, alguma outra coisa lá dentro e aí ele fica grudado para não entrar em algum outro lugar entupido. Acho que eu já. Pode falar. Não. Era só isso que acho que eu já vi. É porque tem muita aplicação, tipo no carro, por exemplo, para você dar ignição, você precisa criar uma faísca, e essa faísca ela é gerada por um campo magnético, né? Que é uma bobina. Então tem muita aplicação. Tem aquelas lâmpadas fluorescentes no interior delas, tem tipo um reator, que é basicamente um campo magnético também, né? Não sabia. Todas as fluorescentes tem. É dessa forma que funciona. 7. Transformador, que ele vai usar o quê? Ele usa duas bobinas de tensão alternada. Uma bobina com valor maior, outra menor. E aí ele faz a transformação da energia, né? Tanto para mais quanto para menos. Tô até vendo isso em eletricidade agora, em circuito transformador. É realmente isso aí. É difícil de calcular, velho. É muito difícil, viu? É uma matéria difícil, eletricidade. É mesmo.